Hoje você vai entender de verdade uma das estruturas mais importantes do francês para fazer pergunta, que é a frase qu'est-ce que. Se você já ouviu frases como qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que vous voulez, ou então qu'est-ce qu'il dit, mas não quer entender exatamente o que está acontecendo ali, hoje eu vou desmontar essa estrutura peça por peça para que você entenda o que realmente significa essa expressão qu'est-ce que, como ela se forma, como pronunciar corretamente, porque não precisa mudar a entonação da frase e como praticar isso naturalmente. Primeiro, o que significa essa expressão qu'est-ce que? A tradução mais simples é o que é que. É uma forma estruturada de perguntar o que. Mas diferente do português, o francês precisa de uma construção específica para fazer perguntas como o que, em vez de simplesmente dizer tu fais quoi, que é informal. Existe uma forma estruturada e neutra. Qu'est-ce que tu fais? Literalmente seria o que é que tu fazes. Mas não pense na tradução literal. Pense na função da expressão qu'est-ce que, porque essa estrutura vai introduzir perguntas com a expressão o que. E lembre que ela vem sempre no começo da frase. Agora, desmontando um pouco dessa estrutura, vamos separar a primeira parte, que é o que, com apóstrofe, que é a forma reduzida de que, já que o est que vem em seguida é a estrutura fixa que marca a pergunta, conecta com o resto da frase e começa com vogal, por isso que a gente usa o apóstrofe. Parece um pouco complicado, mas na prática é bem simples. A estrutura completa é qu'est-ce que mais o sujeito mais o verbo. Por exemplo, qu'est-ce que tu fais? Observe a estrutura. Qu'est-ce que mais tu, que seria o sujeito, mais fais, que seria o verbo. Outro exemplo, qu'est-ce que vous cherchez? Observe, qu'est-ce que, a estrutura, mais vous, mais chercher, que é o verbo. A regra é clara. Depois do qu'est-ce que, a frase continua na ordem normal. Você não inverte o verbo para fazer a pergunta. Você não muda a estrutura de nada. Você só vai adicionar essa expressão no começo. Agora, a parte crucial que muita gente acaba cometendo erro é na pronúncia, porque a maioria das pessoas tem a tendência de separar tudo. A pronúncia natural é fluida. Qu'est-ce que? Repita comigo. Qu'est-ce que? Não é que, é ce que. É tudo ligado, é como se fosse uma palavra só. Qu'est-ce que? Por exemplo, qu'est-ce que tu fais? Observa que a gente junta tudo. Ou então, qu'est-ce que vous voulez? É como se fosse uma só palavra essa expressão. E note que o som do T, no verbo é, praticamente desaparece na fala. É uma unidade sonora única. Agora, para ficar craque nessa pronúncia, repita 5 vezes comigo, que isso vai acabar virando automático. Observa. Qu'est-ce que? Qu'est-ce que? Qu'est-ce que? Qu'est-ce que? Qu'est-ce que? E aqui está algo que quase ninguém explica. Quando você usa a expressão qu'est-ce que para uma pergunta, você não precisa mudar a entonação da pergunta. Você não precisa botar uma entonação de interrogação. Por quê? Porque essa expressão já pressupõe que se trata de uma pergunta. Então, não é obrigatório fazer a entonação da pergunta. Observe, se eu pergunto, tu fais quoi? Observa que aqui eu boto a entonação de pergunta. Mas se eu pergunto, qu'est-ce que tu fais? Mesmo com a entonação neutra, sem ser a entonação de pergunta, já fica subentendido que é uma pergunta. Claro que naturalmente a voz pode subir levemente, você pode fazer um pouco da entonação de pergunta, mas não é obrigatória, porque a estrutura já cumpre essa função de interrogativo. Então isso acaba facilitando no momento da pergunta, no momento do diálogo. E isso é inclusive uma das questões que acaba confundindo quem é iniciante. Vários alunos já chegaram para mim dizendo que não entende quando estão falando, porque não dá para saber se é pergunta, se é afirmação, porque estão tudo falando da mesma forma. Então é só observar. Se a frase começa com essa expressão, qu'est-ce que, mesmo que não haja uma entonação de pergunta, você já pode saber que aquilo ali é sim uma pergunta, porque essa expressão é utilizada na interrogativa, é utilizada apenas para fazer perguntas. Então, mesmo que não haja mudança na entonação, saiba que ali é uma pergunta. Agora vamos ver alguns exemplos clássicos de pergunta com essa expressão. Para começar, qu'est-ce que tu fais? Repetir, qu'est-ce que tu fais? Ou então, qu'est-ce que vous voulez? Ou então, qu'est-ce qu'il dit? Repare, qu'est-ce qu'il dit?
Observe que quando vem antes de vogal, esse que vira o que com l'apóstrofe. Por exemplo, na frase qu'est-ce qu'il fait? Observa que eu junto o que com il, fica qu'il. Mas a estrutura vai manter a mesma. O qu'est-ce que mais o sujeito mais o verbo. Só observar essa questão da vogal. Agora, falando de alguns erros comuns para quem usa essa expressão, o primeiro erro é inverter a posição do verbo com o sujeito. Principalmente para quem está estudando inglês, que as perguntas no inglês a gente inverte, né? Mas no francês, apesar de existir sim situações em que a gente vai inverter, principalmente em situações mais formais, quando usamos essa estrutura com a expressão qu'est-ce que, não é necessário inverter o verbo, você vai seguir a frase normalmente. A única questão é usar essa expressão no início. No final das contas, você vai observar que é até mais fácil utilizar essa expressão. Apesar de quando a gente vê vários sinais, é traço, é um apóstrofe na palavra, ainda assim acaba se tornando mais fácil porque você vai manter a frase igualzinha, normal, não vai precisar fazer a entonação e é só colocar essa expressão no início que já dá para entender que é uma pergunta. Então, é interessante observar isso, que a gente não vai precisar inverter a posição do verbo e do sujeito. A frase continua normal. Por exemplo, uma situação que não estaria correto seria falar a frase qu'est-ce que fais-tu? Observa que eu investi o fait com tu. O normal seria qu'est-ce que tu fais? Normal, ok? Se eu usar essa estrutura de inverter o verbo com o sujeito, eu vou estar usando duas estruturas diferentes, que é a formal e com a expressão qu'est-ce que. Outro erro comum é mudar a ordem da frase. Lembre de seguir essa estrutura, que é a expressão mais o sujeito mais o verbo. E outro erro muito comum é tentar pronunciar cada palavra. Lembra que é uma coisa só, qu'est-ce que. Agora, para fixar isso, é interessante lembrar que sempre que você for fazer alguma pergunta que tenha a expressão o que, utilizar essa expressão, qu'est-ce que. E não precisa focar na tradução, pense apenas nessa estrutura, qu'est-ce que. Agora, para praticar, eu vou dizer algumas frases em português e eu quero que você pause e tente montar essa pergunta em francês, tá bom? Então vamos lá. Como seria a frase o que você faz? Não deixe de pausar para poder tentar montar a estrutura e praticar esse conteúdo. Supondo que você fez isso, eu já vou dizer a resposta. No caso, essa pergunta, o que você faz, com essa expressão seria qu'est-ce que tu fais? D'accord? Agora, uma outra pergunta. O que vocês procuram? Supondo que você pausou e tentou falar em francês, a resposta seria qu'est-ce que vous cherchez? D'accord? Eu vou deixar aqui na tela mais algumas perguntas para você tentar procurar. Tente traduzir para o francês para poder utilizar essa expressão em situações assim que você poderia usar no dia a dia. Não deixe de praticar, que é muito importante para você fixar o conteúdo. Agora lembre que se você dominar essa expressão qu'est-ce que, você já consegue construir dezenas de perguntas automaticamente. Essa é uma das estruturas que organizam o pensamento em francês. Se quiser, comenta aqui que na próxima aula eu posso explicar diferenças entre qu'est-ce que ou então est-ce que, a inversão do verbo, outras formas e expressões do francês. Agora me conta aqui, você já usava essa expressão anteriormente? Se ficou alguma dúvida, não deixe de comentar, não deixe de curtir também, de se inscrever para que a gente possa trazer sempre novas aulas. Hoje vamos ficar por aqui. À bientôt!